Eu passei grande parte da minha vida achando que se eu controlasse tudo, todas as coisas, pequenas coisas e grandes coisas, coisas imaginárias, nada de ruim ia me acontecer. E nisso, eu me sentia muito solitária e, óbvio, que muito cansada. Nesse vídeo, eu quero trocar essa ideia com vocês, falar um pouco sobre em que se agarrar, como se sentir menos só na vida de forma geral e o erro de tentar controlar tudo. Claro que eu tenho aqui uma inspiração fantástica hoje, que é o livro A Alma Indomável. Olha quanta marcação, gente. Eu poderia fazer uma resenha desse livro, mas eu quero entrar nesse assunto porque ele tem rodado minha mente há alguns dias, porque muitas coisas estão acontecendo na minha vida que eu não programei. E que se eu fosse controlar, digamos assim, que eu não ia passar por isso. Até vocês estão reparando que eu tô num look novo aqui, cortei meu cabelão. Diz aí, gostaram? Ficou bom? Ficou bom? Eu gosto de cabelo curto também, mas não era, assim, uma coisa que eu estava programando ou desejando fazer, né? Cortar o cabelo curto. Mas tive que fazer por alguns motivos de saúde. Que até já falei aqui em outros vídeos sobre as coisas que têm acontecido comigo. Vou entrar em outros vídeos mais nisso, mas o ponto chave, eu acho que conecta tudo isso, é a espiritualidade. A espiritualidade, se você já não gosta do tema, pode sair, esse vídeo não é para você. Mas se você tá aberta a ouvir um pouco sobre e tentar entender, tipo, deixa eu ver se nesse vídeo tem alguma coisa que desperte algo em mim. Então fica. Fica porque eu tenho umas coisas muito interessantes para falar para você. E a primeira delas é que espiritualidade não é religiosidade. Uma coisa é muito diferente da outra. E por que eu digo isso? Porque eu conheci, estudei, frequentei até diversas religiões, diversos lugares religiosos. Vamos dizer assim, lugares religiosos, por quê? Porque alguns são templos, alguns são terreiros, alguns, né, a gente vai aí de todas as vertentes, aí é interessante. E como eu tive uma vivência muito solitária, de muitas mudanças, quando alguém falava assim pra mim, vamos comigo ali e tal, vamos conhecer, não sei o quê, eu falava, vamos, bora, vamos. Sempre fui muito aberta, né, a conhecer coisas novas e a aprender. Coisa que eu acho que todo ser humano deveria, gente, colocar um espacinho assim na sua persona, na sua personalidade, no seu jeito de ser, que é o não sei, deixa eu aprender. Me mostra aqui que eu quero saber o que que é isso. Eu sempre fui muito assim, então por isso que eu tenho muitos conhecimentos de N fontes diferentes e muito além da espiritualidade, que é o tema desse vídeo, mas para muitas outras coisas. E eu posso dizer para vocês que, para mim, pelo menos, a espiritualidade, ela tá por trás de todas as coisas. De todas as coisas. Então, quando eu venho para vocês e faço um vídeo falando de chás, tem aqui no canal, eu tenho um e-book de chás emocionais, porque todos eles vão ter uma funçãozinha emocional, além da cura. Ah, e a cura herbal. Sim. E da onde que vem? Da natureza. A natureza é tudo isso. Então, para mim, quando eu falar aqui a palavra Deus, você interpreta do jeito que você sente Deus. Cada um vai ter um jeito de sentir. Então, ao invés de julgar, né, fiquei falando de religião, de não sei o que, esse papo não curto. Vamos ouvir, vamos saber o que a outra pessoa tem para falar sobre isso, ou qual é a visão, porque cada um de nós tem um prisma, né, sobre todas as coisas da vida. Cada um de nós tem um olhar, tem uma visão, e dentro disso a gente tem uma compreensão que ela vem de tudo que a gente já viveu. Então, obviamente,
uma pessoa que viveu menos, ou que experimentou menos, conheceu menos, ou que estudou menos, né? Vai saber um pouco menos sobre algum assunto. Você pode ser expert, saber tudo sobre um assunto, ou você pode saber um tanto sobre muitas coisas. E eu tô mais para esse tanto sobre muitas coisas. Então, eu quero começar falando sobre a solidão que eu sempre senti desde pequenininha. Desde, assim, desde que eu me lembro que eu era gente, assim, era tipo um sofrimento que eu carregava. E que, claro, ao longo da vida, fazendo terapia, né, estudando psicologia, muito se explica no abandono. Então, que isso traz ao longo da nossa vida, assim. E quando a gente é jovem, tá bom? Vou falar por mim. Quando eu era jovem, eu não percebia tanto que era isso que eu sentia. Mas eu sentia uma tristeza profunda e eu não tinha a noção de separar o que eram as coisas que eu estava sentindo. Então, o abandono não vinha de forma tão clara. Ele veio depois dos 30, de forma muito forte. E eu era muito corajosa. Ou melhor, eu era vista como uma pessoa corajosa. E isso é interessante porque quando falam pra gente as coisas, isso vai formando quem a gente é, né? Tanto que se você ouve muito assim, ah, você não vai ser nada, você. Experiência própria, gente, você isso, você aquilo, você não, você... só coisa ruim, a gente vai pegando, né? A gente vai pegando e isso fica ali numa caixinha guardada, que a gente não devia guardar, mas é humano, né? Eu sei que tem muita gente que consegue não guardar, e ótimo, parabéns, me ensina, porque é assim, a gente vai deixando também pelo caminho, né? A gente vai, depois que a gente toma consciência, a gente vai deixando. E eu, como fui vista como uma pessoa muito corajosa desde cedo, porque eu saí de casa e da cidade que eu cresci com 16 anos. Então, com pouco planejamento, com nada estruturado, eu falei, eu vou embora. E todo mundo me perguntou, pra onde você vai? Por que você vai? Como você vai? E eu sabia que eu tinha que sair dali. Porque eu não aguentava a família, sabe? A família violenta, o lar, que não era um lar, mas muito disfuncional, a humilhação psicológica. Então eu sabia, eu sou mais do que isso. Desde pequena eu tinha não, melhor que ninguém, gente. Eu realmente sabia que eu era mais do que aquilo, porque eu não era aquela pessoa. Eu não sabia, vamos dizer assim, fazer a troca na mesma moeda ou repetir os padrões. Eu queria ser diferente. E nisso de querer ser diferente, eu fui vista como uma pessoa muito corajosa e que realmente saí de casa com 16 anos, sozinha, uma mão na frente e outra atrás, daquele jeito, humildão, bora lá, vamos fazendo. E não existia um plano B, porque na verdade não existia nenhum plano A. E isso realmente é de muita coragem, né? Hoje em dia, mesmo se eu falo isso, parece que eu tô falando de outra pessoa, mas obviamente é de mim. E eu carrego isso, né? Essa coragem, essa não está bom, vou mudar, vou fazer alguma coisa diferente, vou atrás. Então, quando hoje, aos 40 e poucos, eu já tô assim num estado de. Não é mais sobre coragem, sabe? É sobre ter no que me apoiar. E no que eu me apoio, gente? Na espiritualidade. Por quê? Porque a gente é sozinha na vida, né? Cada um tá vivendo a sua vida. E eu vejo que quanto mais tecnológico é o mundo, quanto mais digital é o mundo, mais sozinho a gente fica. Por quê? Porque tá cada um de um lado, tá cada um muito ocupado com as próprias coisas e tá cada um com muitos problemas físicos, emocionais, psicológicos e sei lá mais o que dá pra juntar. Eu acho que esses três pilares são muito fortes e derrubam a gente, como um buraco que abre no meio do caminhar e de repente você tá lá no fundo. Eu sei porque eu passei muitas vezes por isso e talvez eu esteja passando também, porque agora eu também estou descobrindo uma limitação física, né? Uma dor física, o que me limita muito.
em relações interpessoais, né? Em relações de manter mesmo amizades, enfim, tantas coisas que são tão importantes pra gente como seres humanos. Então a espiritualidade ela vem como um pilar, um suporte invisível e que você vai transformando conforme você acha que serve pra você. Entende? Não, eu não estou aqui para te dizer o que é certo ou o que é errado, até porque eu não sou dessas pessoas que têm polaridades, que veem polaridades na vida. É claro que isso dói, isso machuca, isso é bom, isso é prazeroso, isso sim. Agora, isso é ruim e isso é bom, não tem como, porque todas as coisas servem para algo. Ah, mas isso machucou, como é que isso pode ser bom? Serve para algo, serve. A gente tem que achar o caminho para fazer esse entendimento e como que a gente coloca isso no mundo, na nossa vida, no nosso dia a dia. E como que a gente serve isso para o mundo, porque a gente tá aqui para se ajudar, né? A gente tá aqui para servir um ao outro. Então não tem como se isolar e também não tem como abraçar o mundo. Então a gente tem que fazer as nossas escolhas. Essa escolha da espiritualidade, ela vem para mim totalmente sem, como é que eu posso dizer a palavra para vocês, sem influência. Por exemplo, assim, tem muita gente, eu cresci como cristã, porque minha família toda era e tal. Então, eu não tive isso, né? Embora tenha feito várias coisas já quando criança, mas muito indo assim, num navegar mesmo, assim, sabe? Eu tô meio atacadinha da renite, gente. Então, assim, minha voz hoje tá meio estranha, meu nariz também, mas eu estou aqui porque gravar esse vídeo para vocês é muito importante. Então, se você não é inscrito, eu já aproveito para dizer que se inscreve no canal, assina não, ativa o sininho, porque é muito importante para mim. O meu canal ainda é pequenininho e ele precisa crescer. Até porque ninguém quer falar sozinha, né? A gente quer se comunicar com mais pessoas para que uma mensagem boa chegue mais longe. E esse vídeo é realmente uma mensagem boa. Não é, né, as porcarias que a gente tanto vê que a internet tá cheia e que fazem tanto sucesso. Mas assim, ó. Então, desde pequena eu fui assim, no que eu confio? No que eu confio? Ainda mais que eu sofria, né? Eu sofria fisicamente, psicologicamente, tudo. O abandono, a violência. Então, eu precisava já confiar em algo. Mas eu era muito pequena, então eu não tinha ainda uma base ou aonde procurar. Aonde que você procuraria? Me conta. Porque se você tem uma noção, por exemplo, você é adulto já, você tem teu dinheiro, você tem a internet, você tem tanana, você pode aprender o que quiser. E aprender a espiritualidade, aprender uma religião é muito interessante também, porque te traz muitas coisas sobre a vida e muitos ensinamentos sobre como encarar o cotidiano, né? A vida, as coisas que aparecem de surpresa na vida até. Um chazinho é pra molhar a garganta mesmo. Então, a gente vai crescendo e vai tentando buscar, ou fica ali no que cresceu sabendo ali também, não tem problema. Isso é mais sobre não se sentir só na caminhada e confiar na caminhada. Porque quando você vai dar um passo, muitas vezes o chão não tá ali ainda. Você tá. O chão é um sentido, né? Igual eu falei assim, pode abrir um buraco e você cair dentro. Então, isso pode acontecer. E muitas vezes o plano B seria ter um chão pela frente ainda para percorrer, né? Ter a certeza do chão na frente. E muitas vezes a gente não tem esse chão. Então, esse chão, ele vai ser colocado para você. Essa é a confiança. Ele vai ser colocado por Deus, pelo universo, pela vida, pelos santos que você acredita, ou pelos orixás, ou pelos seus guias amparadores. Entenda da forma que você
leva para você, da forma que você realmente vê a vida e a espiritualidade. Eu levo um pouco de tudo isso que eu falei, então para mim é um pouco de cada fonte mesmo, que eu acho muito interessante. E eu quero ler um pedacinho. Obviamente eu gostaria de ler o livro inteiro, mas acho que vocês até encontram nesses audiobooks, alguma coisa assim. Eu não conseguiria ler inteiro para vocês, mas esse trecho é sobre confiar. Sobre, né, a confiança na vida ou no que você achar que é a sua fonte aí de amparo. E aqui, ó. É um trecho, é um parágrafo sobre controle. Para mim, é sobre controle, né? A alternativa é decidir não lutar contra a vida. Você entende e aceita que ela não está sob o seu controle. A vida muda constantemente e, se você ficar o tempo todo tentando controlá-la, nunca será capaz de vivê-la plenamente. Em vez de vivê-la, terá medo dela. Porém, ao tomar a decisão de não brigar mais com a vida, você vai ter que enfrentar o medo que o leva a isso. Felizmente, não é preciso manter esse medo dentro de você. A vida sem medo existe. Para ter contato com essa possibilidade, primeiro precisamos de uma compreensão mais profunda acerca do próprio medo. Então, esse medo, né, como que eu interpreto aqui? Que ele coloca que esse medo é uma coisa que a gente tem naturalmente. Muito do que a gente tem foi plantadinho, né? Em coisas que a gente ouviu quando criança, quando adolescente, em coisas que a gente foi vivendo e sofrendo um medo, né? Na terapia também eu já tive um psicólogo que sempre falava pra mim, Isa, você tem que ter um plano B ou um plano C. E eu falava, mas que a vida não tem plano B ou C. Daí, sabe, assim, para mim, eu vejo um plano B ou C como se você tivesse um dinheiro para investir no plano A, e se esse plano A não der certo, você tem um plano B de reserva, ou se não der certo, também você tem um plano C de reserva, mas se o plano C não der certo, acabou. Mas não é sobre dinheiro as coisas, entende? É por isso que eu acho que não existe. É claro que você fala, mas você precisa ter uma reserva de emergência. Que emergência? Gente, para mim a vida é emergência o tempo inteiro. Embora estou sempre aqui falando sobre o slow living, sobre a gente se acalmar, né? Sobre você pegar e assistir um vídeo longo, sentar para assistir um vídeo longo, com uma fala mais pausada, com uma conversa, como uma conversa, né? Parar, fazer meditações, ler. Tô sempre aqui falando de livros para vocês, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes para o nosso cérebro, para treinar, para ficar saudável, para tanta coisa. E também falo da culinária, de você preparar a sua própria comida saudável, que faça bem para você. Então, eu falo sobre o slow living, mas eu também entendo que todos os dias, se você for ver que você precisa ter uma reserva para emergência, eu entendo que todos os dias são uma emergência. E você precisa ter uma reserva para essas emergências. E essa reserva que eu acho que você precisa ter é energética. É de confiança. Confiança na manhã, confiança em você, confiança nos planos do universo ou de Deus para você, porque podem ser muito maiores. E Deus, na minha visão, só para a gente deixar um pouquinho mais claro que sobre o que eu estou dizendo, na minha visão, ele é a energia de tudo. É a que tá dentro de mim, a que tá dentro de você, é a que tá dentro desse chazinho gostoso, dessa florzinha que tá aqui dentro, que é lindo, é lindo. Embeleze as coisas, porque as coisas estão sempre com Deus dentro, que é essa energia boa, essa energia de inspiração e de confiança. Então, às vezes você fala, não sei o que fazer. Eu tô numa fase que é muito difícil. Para, conversa um pouco.
Com quem? Com, sei lá, começa a conversar. Ah, com você mesma. Talvez não vá ser com você mesma, mas talvez seja com o divino que há em você. Porque há um divino em você muito especial e muito enorme. E se você parar um pouco para conversar, e assim, gente, não vou dizer assim, ai, faça uma oração, um Pai Nosso, 3 Ave Marias. Pode fazer também. Às vezes é a primeira coisa que vem na mente, mas às vezes você só precisa trocar uma ideia, assim, de brother mesmo. E tipo, Deus, e agora, meu? O que que eu faço? Sabe, Cara, tô perdidona aqui, tá isso acontecendo, tá isso acontecendo. Tô me sentindo fraca, tô me sentindo perdida. Ou, pô, valeu, hein, cara, aconteceu bem o que eu queria. E Deus, obrigada. Ou, né, minha divindade, o divino que habita em nós, o universo, é o caminho, eu achei o caminho, né? Iluminou, fortaleceu. Agradece, agradece. A gratidão, ela já é uma espiritualidade muito, 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 muito valiosa e muito especial e muito de estruturação. Estruturação, eu digo, que é o confiar. A estruturação que é o apoio, que é o próximo passo que você vai dar na vida. Que talvez você não saiba ainda qual é, mas você vai ter que dar, né? Uhum. Parado, ninguém pode ficar. Nem água, né? Senão dá bichinho. Por isso que é tão importante os rios que correm, que a gente pode se inspirar neles, porque eles seguem o fluxo. E eles desagam no mar, coisa mais linda. Sempre falo que eu quero ser rio. Tem como ser rio? Na próxima encarnação, na próxima vida, se você acredita nisso ou não, mas enfim. É... Olha só sobre o divino. Eu marco, depois eu não sei qual parte que eu marquei, porque é tudo muito lindo. Esse livro é muito fantástico, gente, sério. Olha só. Contemple esse fato e abandone a vida de um Deus julgador. Ninguém tá aqui para te julgar, sabe? Você tem que fazer o teu corre, as tuas coisas, do jeito que você sabe que é bom, que é importante. Você tem um Deus amoroso. Então, assim, ninguém me ama, não tem ninguém. Tem um Deus amoroso com você. Aí dentro de você ou caminhando do seu lado. Na verdade, você tem o próprio amor como Deus. E o amor não pode ser outra coisa senão amor. Se Deus está em êxtase e não há nada que você possa fazer para mudar isso, e se Deus está em êxtase, eu me pergunto, o que será que ele vê quando olha para você? Calma, não se culpe, não se martirize, porque às vezes eu também tô no fundo do poço, num lugar difícil, e penso, que vergonha, não quero que ninguém me veja assim. Mas um Deus amoroso, um ser amoroso, uma divindade amorosa, vai te ver e vai ter uma compreensão sobre o seu momento, sobre isso é humano. Isso é humano, gente. Não esqueçam que as coisas que a gente passa, as coisas que a gente, a dificuldade que a gente passa, as coisas que a gente enfrenta, e às vezes as coisas que a gente faz que a gente se arrepende até, são humanas. Você fez o que você tinha para fazer no momento, né? O que você podia fazer na hora. O conhecimento que você tinha te levou a isso, né? Não tem muito como você mudar o que já foi feito, mas tem como você encarar o que foi feito, né? Por você e o que fizeram com você também. Porque o que muda é o que a gente faz com o que foi feito. O que muda é como a gente se sente sobre aquilo. E essa é a parte que a gente pode realmente, né, vamos dizer assim, se meter, porque o resto é fluidez. É fluidez e a gente tem que deixar fluir. Como o rio, né? E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, porque eu fiz um rabisco. As ideias muito rápidas, né? E eu coloquei assim, ó. Então, no que confiar? Aí é com vocês.
Deus, sou a versão de Deus, confie no universo, na vida, no cosmos. Porque o cosmos é gigante, é imenso, é sem fim, é incalculável. Então você pode confiar nele. E isso, gente, eu falo hoje, aqui do meu lugar hoje, de 40 e poucos anos já, ou ainda, né? Vai saber até quando vai. Com muitas dores já, com lutos, com recomeços diversos. Estou para fazer mais um recomeço agora. E tudo é muito importante. Cada decisão que você toma, cada forma de encarar as coisas é muito importante. E eu quero finalizar esse vídeo. Ainda não é o fim, mas eu quero só colocar para vocês que quando você produz algo, você sente que você é fonte criadora. Entende? E eu não quero dizer para vocês assim que vocês precisam inventar a cura do câncer. Se quiser inventar também é ótimo. Pode inventar. Mas eu quero dizer que coisas que você crie, por exemplo, um vídeo. Vem aqui, cria um vídeo. Você criou algo. Quando você resolve criar algo do zero, ou pegar várias coisas que já existem, né, e criar algo, porque as criações é isso também. Por exemplo, eu já tinha todas as ideias, li esse livro, eu li em 2020 esse livro, recomendação da minha psicóloga, aliás, A Alma Indomável. E você criou algo, então você também é fonte criadora, fonte divina, fonte inesgotável. Então, e a gente vai se adaptando conforme vem as limitações, que eu falei antes, às vezes é psicológica, às vezes é física, às vezes é emocional. A gente vai criando conforme a gente tem que ir se adaptando, né? Cansa, dá um tempo, mas sempre que você conseguir poder se dedicar a algo, criar algo, faça, porque aí você vai sentir essa centelha, sabe? Esse potencial que é só seu, que a gente não vai fazer algo 100% igual de jeito nenhum, nem que eu venha aqui e te ensine. E, aliás, aqui tá o meu livro de confeitaria. Ele é um livro, gente, com receitas muito simples e muito fáceis de reproduzir. Mas é o que eu digo, você vai fazer e cada pessoa que fizer vai ficar um pouquinho diferente, porque nós somos criadores diferentes. E quando eu falo em criar, pode ser um bolo, pode ser um muffin, pode ser um livro, pode ser um vídeo pro YouTube, pode ser um corte de cabelo, sabe? Eu acho o dom das cabeleireiras incríveis. Tipo, uau! Mas assim, quando você pega para criar esse livro, por exemplo, eu criei ele a partir de 2020. Eu tive o recado de criar ele num sonho. Eu tenho um vídeo aqui no canal já falando como foi publicar, né, um livro e como foi sonhar com ele. Não era assim um sonho de, ai, meu sonho é escrever um livro. Não, eu realmente sonhei, acordei no meio da noite e eu tinha escrito um livro no meu sonho e eu sabia exatamente como tinha que ser. E eu anotei tudo do sonho na hora ali de madrugada e comecei a escrever. E ele é uma das coisas mais lindas que eu já fiz na vida. Se não a mais linda. Porque eu não tenho filhos, né? Mas eu já plantei muitas árvores e escrevi um livro. E o link, claro, tá aqui embaixo. Mas eu quero de novo lembrar para vocês que é muito simples de preparar um bolo ou muffins. E você vai precisar de ingredientes diferentes nesse caso, porque ele é mais saudável. E quando você faz algo saudável, que você está cuidando de você e de quem você ama, ou pode ser até alguém que você não conhece direito, porque eu sempre fui de levar muffin e bolo para um vizinho que eu mal conheço. Como eu me mudo muito, eu acabo não conhecendo muito, né, meus vizinhos, então eu dou, eu levo, eu começo uma amizade assim. Então, tá se sentindo sozinha também, quer conversar sobre todas essas coisas? Faça um bolo, faça um muffin, faça algo que você possa compartilhar. E todas as receitas aqui são sem glúten, são sem leite, sem ovos
e são muito simples de fazer, que você só precisa de uma bacia, um batedor. Eu sou muito a favor do fouet, ao invés de usar uma colher de pau ou uma espátula, porque não fica bem batido. E alguns ingredientes que são um pouco diferentes, mas que você acha tudo na internet, tá? É Shopee, Mercado Livre pra tudo hoje em dia. E, assim, é claro que se você tem uma lojinha no bairro, por favor, vá nela. Apoie o comércio local. Mas não deixe de fazer por achar que é uma limitação pra você, sabe? Por achar que você não tem os ingredientes, não vai achar ou não vai conseguir. Porque você só vai saber se você consegue depois que você tentar. Não tem como você imaginar e ficar se colocando pra baixo. Então tente, faça. E se você já pensou em fazer para vender, para fazer uma renda extra ou para viver disso, esse livro é perfeito porque ele tem quase 60 receitas. Todas elas são completinhas, tem cobertura, tem farofinha, tem glacê, tem várias formas diferentes de deixar bonito. Tudo tem que ser bonito, gente. O divino tá na beleza também. E a gente come com os olhos, não é? Então é muito interessante para tudo isso, para todas os desejos que você tiver, e também como inspiração. Se você quer um livro que te inspire, aqui dentro tem a minha história, aqui dentro tem um tanto das minhas mudanças, dos meus sonhos, e da coragem e do confiar. Porque quando eu comecei esse livro, eu não tinha a mínima ideia do que ia ser. Mas eu sabia que tinha algo de sagrado já nisso. Porque eu tive aquele sonho muito nítido. E eu fiquei 2 anos e meio criando ele. Num ritmo ali meu, num ritmo de pandemia, num ritmo limitado. Mas eu fui criando e fui fazendo ele com coração, totalmente com coração. Tanto que o marca-páginas dele não precisa ser nem o marca-páginas, tá aqui, ó. Tá ao contrário. O mundo se cria a partir do nosso coração. Então, quando você tem essa percepção de que o mundo se cria a partir do seu coração, você pode colocar coisas belas no seu coração e irradiar coisas belas também. Então, criar bolos, criar muffins é irradiar amor, é irradiar delícias e é irradiar coisas incríveis e saúde. Então fica a minha dica, Alma Indomável e Confeitaria Botânica, que é o meu livro. Vou deixar o link aqui dos dois para vocês, para facilitar. Curte esse vídeo se você gostou. Comenta aqui como que esse papo chega para você, como que você vê o divino, como que você vê Deus e como que você... Que dica você daria para quem precisa confiar mais na vida? Deixa aqui, porque eu acho que a gente sempre ajuda um pouco as outras pessoas e, enfim, vamos numa corrente do bem, né? Obrigada por ter ficado até aqui. Um vídeo de mais de 30 minutos não é para qualquer um e você está de parabéns. Obrigada e até o próximo vídeo.